noite a todos. Gostaria de cumprimentar a doutora Rita Nolasco. É um prazer enorme reencontrá-la aqui. Nós que estamos aí compartilhando essas iniciativas de inovação, tecnologia para melhorar o sistema de justiça. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu gostaria de agradecer especialmente ao professor Jerry Nunes pelo convite. Desde o início fiquei muito honrada, muito feliz, muito obrigada. É um grandíssimo evento, extremamente organizado, e eu gostaria de estar cumprimentando toda a equipe pela organização, em nome da doutora Camila Paulinelli, que foi gentil em todos os instantes e me assessorou sempre que eu precisei. É uma alegria também encontrar aqui o conselheiro Henrique, que nos traz tantas informações, e falar na sequência, e os demais palestrantes que honraram hoje esse painel do primeiro dia do evento. Eu vou falar aqui de inovação no judiciário. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por inovação. Eu sempre me dediquei muito à gestão do Poder Judiciário, e a doutora Rita aí foi falando algumas participações que eu tive dentro do Judiciário, mas foram muitas comissões, muitas questões relacionadas à gestão do Poder Judiciário. Sempre me envolvi e acredito que o magistrado ele tem esse papel primordial de aliar a sua função jurisdicional e a gestão, ainda que num espectro menor dentro da sua unidade judiciária, com possibilidades de contribuição para o engrandecimento de toda a instituição. Eu vou trazer aqui uma abordagem que é a abordagem do design jurídico. Hoje, o movimento da inovação ele é um movimento muito forte no setor público, não apenas aqui no Brasil. Nos últimos 3 anos, ele ganhou no Brasil uma força maior, mas no mundo todo, né, a inovação ela tem permeado as metas dos governos. Então, é um tema extremamente importante, e eu trago esse quadro apenas para a gente, então, chamar a atenção de que a inovação no setor público ela não está atrelada à palavra tecnologia. A exposição já inaugural do evento, né, com o professor Gerli, foi nesse sentido, dando esse espectro abrangente da expressão inovação. Ela engloba não só questões de tecnologia, mas como nós nos comunicamos. Então, aí entra muito a questão do visual law, toda a nossa possibilidade de produção de dados, de ciência de dados, toda a nossa capacidade de produzir novos serviços que vão sendo aprimorados com mudanças que imprimem novos valores. No âmbito da gestão, as possibilidades de gestão com novos modelos organizacionais, novos formatos de trabalho, e também nos modelos de governança. Então, a inovação ela precisa ter essa compreensão de ter uma abordagem mais amplificada. Quando nós nos atemos apenas a um desses aspectos, nós certamente não estaremos entregando o melhor serviço ou o melhor produto para ser utilizado. E é fundamental que a gente compreenda a questão da inovação dentro de um contexto desenvolvimentista, dentro de um contexto de desenvolvimento social. Para que nós queremos a inovação? Nós queremos a inovação para que nós tenhamos implementação de políticas públicas, de serviços públicos que abranjam todas as complexidades hoje existentes no nosso Estado, que são complexidades
plurais, né? Ela vai envolver diversos atores que são interdependentes e que eles acabam colaborando na construção do serviço público. E também dentro de um modelo que é esse modelo pluralista, me atrapalhei aqui, onde múltiplos processos eles vão formar, então, sistemas para a gente formular políticas públicas. Então, é necessário que nós pensemos inovação dentro desse contexto. A inovação hoje ela é fundamental dentro de um pensamento desenvolvimentista. Por quê? Porque as mudanças são muito rápidas. Então, nós, no setor público, nós temos que ter a flexibilidade, nós temos que ser adaptáveis a essas mudanças, essas ondas de revoluções tecnológicas que venham a exigir o repensar os nossos serviços públicos. É fundamental que nós mudemos a nossa forma de fazer o serviço público, trazendo os atores ligados ao serviço para a construção e formulação dessas políticas, desses projetos, desses serviços. Por quê? Porque os múltiplos olhares nos permitem efetivamente avançarmos na construção e na implementação desses serviços. Quando nós, de forma solitária, o Estado procura abarcar questões sociais sozinho, o que acontece é que nós não conseguimos atingir o resultado esperado. É fundamental que nós tenhamos atores ajudando a construir de forma diferente, e mais à frente eu vou estar exemplificando um pouco como que nós temos visto essas questões dentro do judiciário. E a questão que é fundamental, que é essa governança eletrônica, né? Então, a Seção Judiciária de São Paulo, ano passado, nós digitalizamos 80 milhões de cópias, eu era diretora do foro, foi uma operação de guerra. Isso nos propiciou rapidamente, com a pandemia, nós entrarmos, no dia seguinte, nós começarmos a trabalhar. Então, é fundamental que nós possamos dar esses passos de banco de dados, processos eletrônicos, possibilidades de cruzamento de dados do governo, para que a gente possa ter um serviço mais eficiente. E, por fim, e importantíssimo, é a questão da abordagem social e sustentável. Nós não temos como avançar, falar em tecnologia, falar em inovação, se o nosso foco não for a sustentabilidade. E aqui falando de sustentabilidade num aspecto bem amplo. Nós temos que estar, e o nosso país ele é signatário da Agenda 2030, que todos os nossos passos eles têm que estar voltados para que nós possamos atingir essas metas globais. Então, é fundamental que, quando nós temos um projeto de inovação, nós tenhamos essa perspectiva. E aí, como que nós vamos fazer tudo isso, né? Como que nós vamos implementar um Estado com a nova governança pública, com essa abordagem de trazer a colaboração, de trazer os atores? A gente traz esse conceito, esse movimento, que é um movimento do design. Porque o movimento design ele faz com que nós possamos solucionar problemas pensando as nossas políticas públicas e os nossos serviços públicos a partir da perspectiva do cidadão. Quem é esse usuário? O que ele faz? Quais são as necessidades dele? E como eu posso fazer com que a experiência dele no serviço público seja uma experiência exitosa. Então, a partir dessas perspectivas, é que
também dentro do direito nasce um movimento muito forte, que é o movimento do design jurídico, do legal design, que é um movimento de se pensar o sistema de justiça, os serviços judiciais, administrativos ou processuais, também dentro do atendimento da população nos escritórios de advocacia, das defensorias, enfim, todos os espectros do sistema de justiça, você passa a ter uma nova visão para pensar esse serviço. E essa nova visão foi chamada de legal design, que tem uma abordagem ampla, né? Você tem uma abordagem de design de serviços, que é quando você aprimora um serviço, um atendimento do juizado, quando você tem um novo modelo organizacional, como um novo modelo de vara, quando você tem novos produtos para estar oferecendo, como, por exemplo, um app no celular, ou quando você apresenta de uma forma mais comunicativa os documentos do judiciário e do sistema de justiça ou de contratos de uma forma que seja mais acessível, utilizável e transparente. E aqui já foi citado pelo Dr. Dirley o modelo de mandados lá do Rio Grande do Norte, em que consta um QR Code do juiz explicando a finalidade do mandado. Então, vejam que o legal design é um movimento extremamente amplo, é um movimento que ele nasceu em Stanford, com a professora Margaret Reagan. Vale a pena entrar e consultar e estudar o trabalho dela. Ela tem um trabalho extremamente focado no acesso à justiça, porque justamente ela se preocupa com todos esses aspectos da centralidade do ser humano no serviço público. Então, vejam que o legal design ele é um movimento extremamente importante, porque ele vem fazer com que nós possamos ter uma nova forma de fazer o serviço público, né? Então, nós começamos em 2016, na Seção Judiciária de São Paulo, eu era vice-diretora no IJUSP Lab, nós criamos o primeiro laboratório de inovação do judiciário do mundo. Do setor público, nós tínhamos apenas um, do governo do estado de São Paulo, e foi extremamente desafiador, porque nós passamos a trabalhar com inovação, né? Num ambiente horizontal, um ambiente flexível, um ambiente em que nós passamos a pensar o nosso serviço de forma horizontal por todos os atores que trabalhavam com o serviço público. E aí, é claro que, nesse contexto, a gente pode aparecer questões, problemas, que você só vai conseguir solucionar por meio de desenvolvimento tecnológico, a tecnologia propriamente dita. Mas você tem, no entorno da questão da tecnologia, o serviço que é fundamental. Não adianta criar uma tecnologia se você não pensa quem que vai estar usando essa tecnologia e como vai ser essa experiência dessa pessoa no uso dessa tecnologia. Isso é fundamental. Então, nós passamos a pensar o serviço público a partir dessas perspectivas de colaboração, trazendo os atores do sistema de justiça, advogados da União, a Defensoria, servidores, enfim, todas as pessoas que estavam envolvidas com o serviço, para que a gente pudesse ter um resultado que efetivamente fosse construído de forma com múltiplos olhares. Então, nós criamos, por exemplo, um novo modelo de vara, e dentro dos ambientes de laboratório, a gente pensa o serviço, criamos e começamos, depois de um protótipo, a
a implantar em pequena escala. Começamos em Santos, o modelo está dando muito certo, a ideia é que o modelo se replique. Então, veja que foi um modelo construído por diversos olhares que permitiu que nós, já de antemão, resolvêssemos questões que poderiam advir posteriormente. E aí, dentro desses ambientes, nós repensamos todo o serviço por meio de gestão de dados, por meio de novas tecnologias e Visual. A Agenda 2030, ela passou a ser pensada, a conselheira Maria Tereza Willi trouxe para o CNJ esse modelo, nós passamos a fazer oficinas junto com a conselheira Tereza, pensando a Agenda 2030 no judiciário. Muitos laboratórios foram criados nesses últimos 2 anos, no Brasil afora, e foi criado o movimento LIODES dentro do Conselho Nacional de Justiça, que é o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Formou-se uma rede de inovação e inteligência. Na semana passada, no Encontro Ibero-Americano, as associações de juízes firmaram convênio com o CNJ para a construção e desenvolvimento de projetos conjuntos. Neste momento de pandemia, por exemplo, nós tivemos a implementação do auxílio emergencial, onde o cruzamento de dados implicou num resultado extremamente dramático em termos de potencial de judicialização de novas demandas. Foram 154 milhões de pedidos, onde 63 milhões foram concedidos, com um potencial enorme de que esses casos venham para o judiciário. E isso por quê? As pessoas em situação de rua, por exemplo, não tinham celular para fazer esses pedidos, né? Então, você cria uma tecnologia que ela está totalmente distante da realidade de quem efetivamente tem que receber o benefício. Então, foram feitas diversas reuniões interinstitucionais do CNJ, que têm colaborado com o governo na tentativa de ampliar esses cruzamentos de dados e, com isso, evitar a judicialização, que já é extremamente alta. Também, por meio de design, a gente fez um projeto aqui em São Paulo para as pessoas em situação de rua conseguirem tirar os seus documentos. E o fizemos sem uma tecnologia. Claro que o ideal era uma plataforma tecnológica, inteligência artificial e tudo mais, mas, na verdade, a gente não tinha tempo hábil. Então, o que nós fizemos foi um design de serviços, a gente fez, organizacional. A gente fez aqui todo um fluxo entre Receita Federal, estudo de identificação, cartórios, para que as pessoas de situação de rua efetivamente conseguissem receber os seus benefícios. E os juízes têm, e servidores, repensado toda a questão tecnológica, principalmente nesse momento de isolamento. Nós fizemos oficinas de design, nas quais a gente desenvolveu aspectos da teleaudiência, a fim de que as pessoas que não tinham acesso à internet, que elas tivessem atendidas as suas necessidades a partir de um olhar que é esse olhar mais humano que o design favorece. Então, a gente tem pensado, por exemplo, o atendimento dos juizados, como fazer o atendimento num momento como esse. Então, vejam que o design aliado à tecnologia, ele é fundamental. E aí, para terminar, que eu já estou aqui me avisando que o tempo passa voando, não? Já está acabando o meu tempo. Eu só queria... A gente concluiu a semana passada, foi uma pesquisa que eu fiz junto com o professor Vladimir Passos de Freitas e o Antônio César Bochenek, uma pesquisa internacional do sistema judiciário, da pandemia. Foi junto com a International Association for Court Administration. Ele está aqui disponível nesse site, no BI.
E aqui foi muito interessante, porque nós conseguimos ver, comparados a outros países, que o Brasil ele está indo bem nos seus aspectos de estrutura tecnológica. Nós temos aqui já um número avançado de processos eletrônicos, também a disponibilidade de um parque tecnológico que é um parque que atende. Enfim, comparado com outros países do mundo, a gente percebe que nós temos um grau até elevado. É claro que aqui foi a perspectiva de quem usa o serviço, porque foram os associados do IACA que responderam às questões, mas dá para a gente já vislumbrar como o nosso serviço, em termos de tecnologia, como nós estamos avançando. Mas aí o interessante é quando eu passo a analisar esses dados em termos de acesso à justiça, porque aqui está o design. Nem sempre, quando você favorece a tecnologia, principalmente num país como o nosso, em que há uma exclusão digital, você tem o acesso à justiça, como nós vimos em relação ao auxílio emergencial, né? Que as pessoas não tinham, claro, como fazer o seu pedido via internet, nem tinham celular, muito menos, para indicar, para poder solicitar. Mas quando a gente tem um pensamento voltado para quem vai usar o serviço, a gente tem um resultado extremamente satisfatório. Era essas as questões que eu queria estar trazendo para todos. Parabenizo uma vez mais pelo evento e me coloco à disposição de todos.